Oi, boa tarde. Feliz 2026 para você que vai ver esse vídeo. Hoje é sexta-feira, né? 2 de janeiro de 2026 aqui em Brisbane. Já são quase 4 horas da tarde e eu vim aqui, né? Me senti impelida pelo Senhor para poder vir aqui compartilhar uma palavra e também uma revelação que o Senhor Jesus me deu. Primeiro eu vou fazer o vídeo da revelação, depois eu faço da palavra, que eu não quero misturar os dois. Então, há 2 semanas atrás, eu tive uma revelação, um sonho profético, um sonho da parte de Deus, um sonho bem claro, bem visível, bem vivo, e eu tenho certeza que foi de Deus, foi muito real, né? E eu glorifico a Deus. A palavra de Deus diz que não acontece nada aqui nessa terra sem antes Ele revelar para os seus pequeninos. E sabe, eu ouvia falar muita coisa já há um bom tempo das pessoas precisarem, né, estocar comida, guardar comida. Eu ouvia várias pessoas, eu ouvia pastores, né, missionários, várias pessoas de várias religiões, pessoas também que não têm religião, mas que são, mas que trazem notícias, traz para nós, né, a expectativa que eles têm através de seus estudos, né, do que vai acontecer, do que está para acontecer, dos perigos. E eu ouvia várias pessoas falando sobre estocar comida, né? Inclusive eu andei olhando aqui como fazer, como estocar, né, a comida, principalmente as coisas, né, principais na nossa alimentação: o arroz, o feijão, a farinha, o fubá, o açúcar, o sal. Então, assim, o alho, coisas que a gente usa e que a gente precisa numa necessidade, coisas básicas, mas que alimentam, né? Mas ficou assim, sabe? Eu vi, pesquisei um pouco, mas passou, sabe? Aí agora, como a minha irmã e a minha mãe moram num terreno lá, num sítio, lá em Diamantina, então eles estão plantando bastante coisa, né? Plantaram mandioca, plantaram bananeira, já estão fazendo horta, plantaram alguns legumes, alguns vegetais, né? Algumas ervas. E o nosso propósito agora é arrumar umas galinhas, né? É ter um galinheiro, para poder ter o ovo fresco. Mas lá perto tem uns amigos que já tem uma horta grande, que tem granja, né? Minha mãe compra o leite de uma pessoa lá da igreja que já tem lá no sítio a sua vaquinha e vende o leite. E Diamantina é um lugar que tem muita facilidade para você comprar as coisas frescas da roça, sabe? Coisas sem agrotóxico, coisas mais saudáveis. E eu acho que por isso também eu fiquei mais, sei lá, relaxei. Não pensei mais em estocar, em nada, né? E então, da noite para o dia, na madrugada da semana passada, semana retrasada, eu simplesmente tive esse sonho. Nesse sonho eu estava no Brasil e as pessoas, e Deus, Espírito Santo, né? Deus falava comigo: fala para eles guardarem comida, fala para eles estocarem, guardarem comida. E aquela palavra repetiu várias vezes para mim: fala para eles estocarem comida, fala para eles guardarem comida. E menina, aquilo foi tão forte dentro de mim, e nesse sonho, não sei se eu estava dormindo, não sei se eu estava acordada, eu não sei se Deus me levou no futuro, eu não sei, eu só sei que
nesse lugar que eu estava, vinha aquela multidão passando por mim. Várias pessoas passavam por mim. Parece que eu estava numa ponte, sabe? Eu indo numa direção e as pessoas vindo na minha direção. E as pessoas passavam por mim e eu comecei a falar para essas pessoas, guardem comida, comecei a guardar comida, guarda comida. Mas tinha uma urgência na maneira que eu falava e na maneira que eu recebia a palavra, que eu ouvi isso, que eu falava com várias pessoas, eram muitas pessoas que passavam por mim. Algumas eu tocava nos braços e falava, guarda comida, guarda comida, guarda comida. E eu repeti isso para as pessoas. E eu acordei, eu não sei se eu despertei assim, como, sabe, sentindo eu naquele lugar e falando com aquelas pessoas. Tinha as pessoas que eu podia ver as pessoas, entende? E eu falava com as pessoas, guarda comida. E eu acordei e eu senti essa pressão, sabe? Essa coisa dentro do meu coração, como se o Espírito Santo falasse comigo, Rúbia, fala para as pessoas no Brasil estocarem comida, guardar comida. E eu falei para minha mãe, falei para minha irmã, falei para minha sobrinha, e Deus me incomodando, você vai fazer um vídeo direcionado ao povo do Brasil, falando para eles guardarem comida. E hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo, depois já de alguns dias, né, porque a gente fica até meio apreensivo de fazer um vídeo assim, porque eu já vi tanta gente falando, e agora a minha sustentação, a minha base, o que me leva, a minha convicção de falar para você aí no Brasil, começar a estocar comida, guardar comida, né, armazenar comida, porque o Espírito Santo falou comigo, Deus falou comigo, sabe? Não foi mais o homem, não foi o pastor, não foi o missionário, foi a pessoa bendita do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que me revelou e que me falou e que me deu essa missão, me deu essa ordem de fala para as pessoas estocarem comida, guardar comida. E aí eu tô aqui para poder falar isso para você, sabe? Diretamente do Senhor. Isso vem do Senhor, não é coisa minha, porque eu já ouvi falar várias pessoas e eu nunca saí, sabe? Não, às vezes conversava com minha mãe, com minha irmã e falava o que a gente estava vendo, né? Jornalista, várias pessoas falando disso, mas eu não cheguei a vir aqui fazer um vídeo, porque eu só posso falar assim para as pessoas se Deus falar comigo, se for uma coisa vinda de Deus, se for mesmo Deus, uma revelação divina. Então, Deus me revelou e eu estou falando para você, no nome de Jesus. Se você, mesmo que você não tenha condições de comprar muita coisa, de começar já a fazer muita coisa, começa com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, começa com a farinha, um fubá, começa, pesquisa como você vai estocar, como você vai guardar, e às vezes não tem muito dinheiro, mas aperta um pouquinho e guarda, porque vai vir o tempo que você vai precisar. Deus nunca faz nada de brincadeira. Deus nunca fala coisas por falar, sabe? Quando Deus deu aquele sonho lá para o faraó e que José foi lá, interpretou e falou que viria, né? Um tempo de bonança, um tempo de muita fartura e que depois viria o tempo de fome. E naquele tempo de fartura eles teriam, né, de ajuntar, de fazer um celeiro, de colocar, de guardar, para depois, no tempo da fome, eles terem não só para eles, mas para os outros. E através disso, Deus providenciou até para a família de José. E ele não podia imaginar que a família dele viria bater na porta, né? Com essa necessidade. Mas o tempo chegou e a família dele foi abençoada, a família dele foi livre da morte pela fome, porque se não tivesse vindo e se não tivesse ali aquela bonança, aquela fartura para poder suprir a necessidade da família dele,
Ele poderia estar bem, mas a família dele certamente morreria. E sem falar nos estados, nas pessoas, nas vizinhanças, nas províncias, nas pessoas ao redor que vieram e compraram. E com isso, naquela época, aquele país, aquele lugar onde José governava ali, era o governador ali, enriqueceu. Por quê? Porque ele ouviu, o faraó recebeu uma revelação, Deus deu a interpretação para José, orientou José e José creu. E José acreditou e obedeceu. Né? E o faraó esperto que foi, né? Ordenou, né? Deu a ordem para José, então, tomar a direção e fazer tudo quanto Deus tinha falado, porque ele via que a mão de Deus estava sobre ele, porque tudo que ele fazia prosperava. Então, hoje Deus nos fala também, não passa nada aqui nesse mundo antes que Deus nos revele e nos fala. E Deus tem um propósito, e Deus tem um cuidado com o povo dele, com a igreja, sabe? Com nossa família, ainda que sejam ímpios, ainda que não estejam caminhando com o Senhor, mas a palavra de Deus fala que Ele não quer que ninguém se perca, e na verdade Deus não quer que ninguém entre em dificuldade, passe fome, morra de fome. Deus, esse não é o plano de Deus. Então Deus nem sempre vai usar um meio, vai falar com a sua igreja, vai falar com alguém para poder começar a trabalhar para aquele plano de resgate, aquele plano de salvação, aquele plano de livramento do Senhor vem acontecer na terra. Entende? Então, quando Deus fala, olha, começa a guardar comida, começa a estocar comida, usa alguém para vir falar, fala com você, estoca comida, é porque vai precisar. Parece que não, mas vai precisar, vai chegar o momento que vai precisar. Se você ouvir e caminhar na direção do Espírito Santo, você vai ficar bem. Mas se você não caminhar na direção do Espírito Santo, vai enfrentar problemas e às vezes problemas enormes, né? Então eu estou deixando para você essa revelação que Deus me deu, sabe? Eu sou a menor das servas do Senhor e eu não esperava nunca imaginei que eu viria aqui com essa revelação, com essa direção do Senhor para falar para você. Já falei com a minha família e quero falar com todos quantos eu puder alcançar essa palavra, essa mensagem, essa revelação e esse aviso do Senhor. Sabe, em 2013 para 2014, eu tinha assistido, acompanhado, né, um trabalho que estava fazendo no Brasil, em Camboriú. E eu gostava, que era de madrugada que passava, sabe? Então eu estava ouvindo aquilo ali e me alegrei muito com os hinos, né? E tudo. E eu dormi. E Deus, sabe, estava muito o pastor, né? O Cizito, sei lá como chamava, esqueci. Eles cantaram um hino falando que não queria chegar no céu, que fala... Como que eu vou chegar no céu com as mãos vazias, né? E eu ouvi esse hino, adorei o Senhor ali, fui muito tocada com a palavra, sempre tive um prazer muito em falar de Jesus, sempre tive no meu coração essa chama por missões, por evangelismo. E, bem, passou. Eu não sei quanto tempo passou depois desse culto que eu acompanhei, que eu ali com os irmãos. Numa madrugada, o Senhor me despertou com um sonho. E nesse sonho, eu via essa cidade, e eu via essas montanhas de pedras, e eu via árvores nascendo na greta, sabe? Na fresta das pedras. E eu via água correndo daquelas pedras, e eu pensava, como que pode árvores... Como pode nascer alguma coisa da rocha, do meio das pedras?
e essa água correndo, e era tão lindo aquela visão, aquela coisa que eu estava vendo, que era uma montanha de pedras, era assim, eu olhava assim, tudo assim, eram morros, eram montanhas, mas não era de terra, era de pedra. E eu fiquei impressionada, e lá em cima, bem lá em cima da montanha, eu vi escrito em letras, sabe, garrafais grandes, Diamantina. E eu falei, caramba, acordei com aquele negócio, falei, Jesus, o Senhor vai me mandar para esse lugar? Porque eu estava com missão dentro do meu coração, sabe? Falei, Jesus, o Senhor vai me mandar para esse lugar? Será que esse lugar existe? Onde será isso? E eu sabia que era Minas Gerais, porque eu sabia que era Minas Gerais, que era Diamantina, Minas Gerais. Mas como eu, sabe, eu não lembrava mais nada de Brasil, sabia os estados, que todo mundo sabe aí, grande, as capitais, a minha cidade, mas Diamantina, que em Minas Gerais tinha uma cidade que chamava Diamantina, eu não tinha nem noção. E eu acordei de madrugada e fui pro computador, falei, Senhor, se esse lugar existe, ele vai estar, eu vou colocar aqui, vai aparecer, vai ser igual o sonho, igual esse sonho, essa visão que o Senhor me deu. Aí eu coloquei lá, e para minha surpresa, né? Porque Deus nos surpreende, para Ele não é surpresa, mas para nós sim. Apareceu exatamente o que eu vi, o que o Senhor me mostrou. Aquela montanha, aqueles montes, né? De pedra, árvores, vegetação ali em cima e água correndo daquelas pedras. Eu abri, aí comecei a olhar as imagens, né? Porque lá tem as imagens de Diamantina, eu comecei a ver as cachoeiras, eu comecei a ver aquele negócio, né? E a cidade, ela tem mesmo, ele é ao redor dela tem aquelas montanhas rochosas, pedra. E eu falei, Jesus bendito, não é que é? Aí falei, ai Senhor, o Senhor vai me mandar lá? Me prepara, Senhor, me prepara. E comecei a clamar e orar, e o negócio ficou no meu coração. Falei, Jesus, o que é isso? Como é que vai fazer? Como é que eu vou? E eu já estava, né? Eu já estava viúva. E aí eu falei, meu Deus. E então passou o tempo, né? Passou um tempo, não sei quanto. Aí nessa outra revelação, que também foi um sonho, o Senhor falava comigo, Rúbia, vende a sua casa em Diamantina, em Ipatinga, eu tinha um barraco lá. Vende a sua casa em Ipatinga, compra um terreno em Diamantina e constrói. Porque vai vir o tempo que vai ser um esconderijo para os meus. E eu pensei, meu Deus, e agora? Irmãos, mas para a glória de Deus, quando Deus fala comigo, eu sei que é Deus. Quando não é Deus, eu sei também, mas quando é Deus, e você sabe, quando o Espírito Santo fala com você, ele não deixa dúvidas. É claro, sabe? É límpido, sabe? É cristalino. Você sabe que é. Porque o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, ele testifica com o Espírito que está falando com você, que é o Espírito Santo. É uma coisa assim divina, sabe? Aí eu falei, Senhor, aquela casa minha lá tá com papel tudo vacalhado, porque a mulher que me vendeu, ela tinha que ter feito um inventário, não fez, voltou para a Itália, e agora? Menina, aí eu falei, liguei lá para casa em 2014, eu acho. Liguei lá para casa e falei, mãe, olha, eu vou ter que vender essa casa. Vou colocar essa casa à venda e vou comprar lá em Diamantina. A minha mãe. Falei, Deus falou comigo e eu tenho que obedecer, e eu vou obedecer, é meu prazer. Eu sei que vai chegar o tempo que nós vamos precisar. Aí, pronto. Eu sei que, eu falei, Senhor, se é o Senhor vai resolver esse negócio desses papéis, o Senhor vai mandar o comprador, vai dar tudo certo, que se for o Senhor, as coisas vão sair. E aí, daqui da Austrália mesmo, eu achei uma empresa que vende casa, né, que compra casa, uma imobiliária,
procurei uma imobiliária cristã, liguei para o rapaz, para o senhor, né? Falei com ele que eu estava na Austrália, que eu tinha a casa em Ipatinga, nesse lugar, e que eu precisava que ele fosse lá fazer uma avaliação para mim, que eu ia colocar no mercado para vender, e eu precisava vender. Aí falei para ele o problema dos papéis, ele falou, não, Rubem, deixa com a gente resolve isso aí também. Foi lá, avaliou a casa, falou comigo quanto custava, quanto que estava no mercado uma casa daquele jeito. Eu falei com a minha mãe, dei para ele o contato, ele conversou com a minha mãe levou lá os documentos que ela tinha, mostrou para ele o nome da mulher que eu tinha comprado a casa, tudo direitinho. E aí Deus me direcionou um advogado, né, crente também da igreja da minha mãe. Gente, assim, com 2 semanas, ele achou o comprador para casa. Era uma mulher que já morava lá perto também. E assim, eu sei que em menos, no máximo 1 mês, solucionou os papéis, vendi a casa, recebi o dinheiro e deu tudo certo. Sabe assim, mas sabe o que não ter nenhum problema, não ter nenhum empate, nada? Deu tudo certo. Sim, deu tudo, foi tudo encaminhado. O Espírito Santo foi dirigindo, Deus foi abrindo as portas e deu tudo certo. Nesse sonho, Deus tinha me mostrado também uma guerra no Brasil. Era uma guerra civil, era uma guerra que tinha no Brasil. Eu sei que era uma guerra, porque as pessoas, eu via crianças, tudo sujo de cinza, tudo, os prédios, tudo encinzentado, tudo queimado, tudo destruído, assim, aquelas crianças pela rua fora, sozinhas, e eu entrava naquelas casas, naqueles lugares, tudo caído, sabe, assim, quando cai uma bomba no lugar. Então, eu vi aquilo ali, e o Senhor falou comigo, vai chegar o tempo que esse lugar vai ser um abrigo para os meus. Né? Na época eu até pensei que era um abrigo, que era para criança, que era para, né, uma creche, alguma coisa assim, um orfanato, mas depois Deus foi me direcionando e eu vi que não era, sabe? Eu vi que não era, eu entendi que Deus estava me falando para poder construir aquilo ali, comprar aquilo ali. E aí eu fui em Diamantina, na direção de Deus. Eu sei que depois nós tínhamos Orkut, né? Aí depois que eu vendi lá, falei, Senhor, e agora? Eu não conheço ninguém em Diamantina. Ninguém. E eu tentava achar assim, algum contato, alguma coisa, algum pastor. Eu via lá que tinha pastor, mas eu não conseguia ver o contato, nem o endereço, nem nada. E aí, um certo dia à noite, entrou no meu Orkut o Nivaldo. Sabe, eu vi lá Nivaldo procurando Rúbia. Mas Rúbia é de Formiga, que é uma cidade também de Minas. E eu falei, eu lembro que eu ri, falei, Jesus, o Senhor é Senhor, né? Aí eu respondi esse rapaz, né? Adicionei ele, conversei com ele, falei assim, olha, eu sou Rúbia, mas não sou de Formiga, sou de Valadares, mas eu moro na Austrália. E contei para ele o sonho, e contei para ele tudo. Esse cara falou comigo, Rubem, eu tô me arrepiando do lado de cá. Menina, que coisa é essa? Eu tenho o contato do pastor aqui da Assembleia de Deus, o pastor Ayrton, vou te passar. E eu trabalho com imobiliária, eu vou te ajudar, você vai encontrar o terreno. E quando você vier aqui, você me procura, eu vou te mostrar um pouco de Diamantina, estou à sua disposição. E aí Deus foi me dirigindo, eu fui para Diamantina, conheci o Nivaldo, hoje ele é crente, para a glória de Deus, e é meu irmão em Cristo, me ajudou muito, foi uma peça fundamental nisso, porque foi ele que me levou, foi através dele que eu conheci a pessoa, foi através dele que nós compramos esse terreno, e hoje tem lá uma casa, minha mãe mora lá, minha irmã veio embora de Portugal, está morando lá, hoje já tem o comércio, né, tem o ateliê dela em Diamantina. Deus tem dirigido as coisas de uma maneira tão extraordinária que você não acredita, sabe? Eu vejo a mão de Deus em todo instante, todo momento eu vejo a mão de Deus, milagre atrás de milagre, milagres e milagres e milagres, e o mover do Senhor nesse negócio. Então, hoje Deus está falando para nós,
Fala para mim também, estoca comida, porque vai chegar o momento. Então, eu já falei para minha família, já falei para minha mãe, minha sobrinha já andou pesquisando como que faz para estocar, né, para guardar. A minha irmã já está plantando lá no terreno, em nome de Jesus, em breve nós vamos poder ter umas galinhas. E assim Deus trabalha, não é para mim não, é para quantos o Senhor enviar, tiver que esconder naquele lugar, tiver de guardar naquele lugar, tiver de pôr aquilo ali, porque aquilo ali não é meu, é do Senhor. Foi direcionado por Ele, tem sido e é tudo dele. Entende? A gente usufrui porque Ele é bom, mas é algo que pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a nós, pertence ao Senhor. Nós estamos aqui como embaixadores, estamos aqui como instrumentos, como servos para cuidar daquilo que o Senhor coloca na nossa mão, mas tudo que Deus coloca na nossa mão é para glorificar o nome dEle. É dEle. Nós só estamos supervisionando para Ele, fazendo aquilo que o Espírito Santo nos manda fazer. Então eu quero deixar para o seu coração essa palavra, sabe? Busca o Senhor, ora, esteja com seus ouvidos espirituais, com seus olhos espirituais, o seu coração aberto para ouvir as direções que vêm do Senhor, para você não ficar para trás, para você lá na frente, lá no futuro, não ficar desorientado, perdido, porque nós estamos vivendo dias difíceis e dias mais difíceis vão vir. Esse ano de 2026 tem muita coisa para acontecer, acabamos de entrar nele, mas nós sabemos que tem coisas grandes para acontecer no Brasil, coisas boas e coisas ruins. Estamos vendo aí, né, acabei de ver no noticiário, a Venezuela querendo atacar aí a divisa aí do Brasil. Então, nós sabemos que dias difíceis virão, sabemos que tem terrorista do Hamas dentro do Brasil, sabemos que o Brasil está enfrentando um momento de muita criminalidade, muita coisa terrível. E lugares sendo tomados pelo crime, pelo narcotráfico, cidades inteiras, né, bairros, comunidades, nós sabemos. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão poderoso, Ele nos ama tanto que Ele não vai nos deixar à mercê do inimigo. Ele vai providenciar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos dar a direção exata e perfeita para que nós possamos passar por esses dias difíceis, protegidos, escondidos debaixo da mão dEle, protegidos, livres. Ainda que tenhamos que passar por certas coisas, mas Deus nos guardará. Por favor, meu irmão, minha irmã, não leve isso na brincadeira, não leve isso, não estou aqui para poder me glorificar, para falar alguma coisa que venha de mim, mas para a glória de Deus, eu tenho tentado seguir essa direção com temor do Senhor e Deus tem direcionado. Eu peço sempre ao Senhor, eu peço a Deus todos os dias, Senhor, me direciona, fala comigo, me revela, me mostra, não me deixa perdida, né, sabe, igual cego no tiroteio, porque eu tenho um Deus, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que conhece o final desde o começo, Ele conhece, no meu futuro Jesus já vai estar lá, já está lá, sabe? No meu amanhã, Deus já está lá. E Ele fala que Ele vai adiante de nós, abrindo os caminhos. Então, Deus nos direciona, Deus nos dá caminho. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós precisamos seguir o Senhor para não sofrer. Para não sofrer com o mundo. Porque a palavra de Deus, Ele nos tira do mundo. Não é plano de Deus que nós venhamos a sofrer, venhamos a ser, como fala, enfrentar o juízo do mundo, porque o Senhor nos dá o escape. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. A palavra de Deus, no Salmo 23, deixa muito claro que Ele é o nosso pastor. Ele nos guia por pastos verdejantes, por águas tranquilas, refrigera nossa alma, guia-nos nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é o nosso Deus. Mas precisamos ouvir, discernir
temer e obedecer e seguir o Senhor. Eu deixo essa palavra para você, essa orientação, que vem essa direção que vem do Senhor, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê sabedoria, te dê graça para começar a estocar, que o Senhor venha colocar na sua mão o dinheiro que você precisa, que o Senhor venha mandar a provisão para você e que você tenha sabedoria para começar a estocar essa comida para você, para sua família e para quantos, né, Deus enviar até você para suprir as necessidades. Nós estamos enfrentando dias que a fome está aí, mas nós temos um Deus igual José. Ele há de nos dirigir, de nos revelar e de nos dar sabedoria e direção para poder fazer aquilo que Ele já tem determinado para nos abençoar e para suprir as nossas necessidades. Deus te abençoe, fica com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Tchau.